Pronto, já está gravando. Para começar, antes de falar de funções, como é que está o andamento de vocês? O que é que vocês têm a dizer? Como é que está a disciplina? O que vocês estão achando? Qual é a impressão de vocês da disciplina? O que é que vocês acharam? Como é que vocês estão, assim, para finalizar? Você quer falar, Damião? Pode falar. Sim, professor. Primeiramente, boa noite, né? Dá para me ouvir direitinho? Estou ouvindo. A disciplina em si eu achei bem fácil, é um conteúdo bem simples. Eu achei assim que os vídeos também no YouTube ajudam bastante, porque não tem jeito para depois a gente ter alguma dúvida quando a gente tá fazendo os exercícios, né? E ajudou bastante os vídeos. É uma coisa bem simples, mas no meu caso, para mim foi um pouco difícil no início, porque está com muito tempo que eu terminei meu estudo, né, meu ensino médio, mas é bem fácil e deu para pegar muita coisa desse conteúdo, principalmente de funções, né? Eu acho que foi o conteúdo mais que eu consegui absorver, na verdade. Certo, tudo bem. Alguém comentou aqui, foi uma disciplina boa, porém, devido à nossa rotina, a gente apresenta mais dificuldades. Bem, em relação às dificuldades de vocês, eu entendo, né? Porque no final das contas, o público da gente acaba influenciando na forma que a gente faz a aula. Porque, por exemplo, se a gente está num ritmo presencial e os alunos têm mais tempo de estudar, você acaba exigindo um pouco mais, né? Quando os alunos têm menos tempo de estudar e têm mais dificuldade, você faz num nível mais básico. Essa disciplina eu fiz num modelo assim bem básico. Se nós estivéssemos fazendo essa disciplina presencial, ou se fossem os alunos que tivessem só estudasse, por exemplo, né? Aí com certeza a gente ia mais a fundo. Porque a disciplina em si, lógica, conjunto de funções, a parte principal é funções. A gente tem que entender bem disso, porque vocês, no curso de matemática, função é uma coisa altamente básica e altamente necessária. Um aluno de matemática ele tem que entender o que é uma função, porque tudo que ele faz dentro do curso de matemática ele vai usar funções. Tudo que ele for fazer, vocês vão estudar funções em muitas outras disciplinas, em várias. Então, é um conceito que é essencial que vocês saibam, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu tentei passar aqui as noções da maneira mais básica possível, assim, da maneira mais fácil. Tentei ser o mais didático possível para que vocês conseguissem entender, né? Eu entendo que a dificuldade de cada um no trabalho, no dia a dia, impede de que acompanhe a disciplina do jeito que deveria ser. Mas também, eu relembro que os alunos, quando você vai fazer um curso, você também está... eu decidi fazer esse curso. Então, se você decidiu fazer o curso, você tem que dedicar um pouco a ele, né? Por mais que você tenha ocupação e tal, mas tem que ter uma certa dedicação. Porque senão não adianta, você vai passar um tempão fazendo o curso, se for fazer só por fazer mesmo, vou fazer aqui de todo jeito, quero passar, só quero diploma, não sei o quê. Você vai fazer, vai ter, mas não vai servir de nada mais para frente, né? Porque no dia que você fizer uma prova, um concurso, alguma coisa, os conhecimentos que você deveria ter, você não vai ter, né? Então, o que importa é você ter um aprendizado, isso é que importa. Então, para você aprender, você tem que estudar. E na matemática a gente sabe que funciona assim, matemática é o tipo de coisa que você aprende se praticar, né? Se você ver uma aula minha hoje agora, entendeu? É bom, é importante. Mas a tendência é que você esqueça. Se você não pegar um caderno, não fizer aquelas questões, não fizer uma atividade, aquilo ali a tendência é que você esqueça. Quando a gente falou em fazer prova, a ideia não foi prejudicar o aluno, não é prejudicar, não é nada disso, não é dificultar para o aluno, não é essa a ideia. Porque a gente precisa, no processo de aula, avaliar os alunos. A gente precisa avaliar, tem que ter uma avaliação. Aí, num curso que é à distância, é mais difícil, que a gente não tem contato com vocês aqui. A gente só se vê aqui no dia da aula, a cada 15 dias. Isso, basicamente é eu falando, né? Só eu falando. Uma hora ou outra, um aluno pergunta ou diz alguma coisa.
E como é que eu vou avaliar se você aprendeu ou se não aprendeu? Como é que eu sei se você vai aprender um pouco? Eu tenho que ter pelo menos alguma coisa pela qual eu possa medir se você entendeu um pouco ou se você aprendeu. E esse mecanismo melhor que tem é uma avaliaçãozinha, né? Que pode ser de outro... Os alunos, professor, posso passar um trabalho? Poderia ser também, mas só que, infelizmente, muitos alunos aproveitam nessa hora que a gente fala um trabalho para que um faça e os outros só copiem. Ou só... Aí isso daí é enganar a si mesmo, né? Você tentar dizer que eu fiz nota, mas você não fez, você copiou. Né? Então, é importante que, se você tiver algum compromisso com o curso, eu quero sair do curso, mas eu quero aprender alguma coisa. Então, faça por si só, né? Tente estudar. A gente vai fazer num ritmo que dê para os alunos entender, certo? As questões que a gente passa, o que pede para os tutores fazerem, vocês fazendo ali, aprendendo aquilo ali, as aulas que foram gravadas e tudo, é o suficiente para que dê certo fazer o básico, pelo menos. Então, assim, o que eu peço a vocês é isso, certo? Que somente façam, né? Façam a atividade. Amanhã, eu gostaria de que o máximo de alunos fizesse essa atividade, porque para a gente não ter que refazer. Professor, eu perdi porque não sei o que, não sei o que mais. Não, tente fazer a prova amanhã, porque é menos trabalhoso, tanto para mim quanto para vocês, certo? Enfim, é isso. Eu vou falar um pouquinho. Eu acho assim, professor, também. Eu acho que nossas aulas, se fossem semanais, nem que fosse uma aula do professor e no sábado do outro, seria melhor para gente. Porque essa questão de ser aula de 15 em 15 dias é o que mais dificulta para a gente. Eu acho que baralha um pouco os conteúdos, de certa forma. Você fala assim, se que cada final de semana fosse as duas disciplinas, é isso? Isso. Eu acho que, na verdade, falta uma reunião, assim, com os coordenadores do curso, para a gente rever muitas coisas, porque o que mais fica difícil, eu acho que é isso. Não sei se só para mim, mas uma disciplina ser numa semana, com 15 dias, ser a outra, e depois a outra, fica meio complicado. E para mim, eu achei mais difícil só isso mesmo. Não sei, essas questões vocês Também podem. concordo com o Damião. Eu acredito que, por exemplo, deveria ter uma disciplina e depois, quando encerrasse, teria a outra, porque uma intercalando a cada 15 dias complica e confunde totalmente a nossa cabeça. Eu acho que nem deveria ser assim, uma disciplina depois da outra, porque tem um tempo também, né, do semestre. Mas eu acho que tem sexta e sábado, são duas aulas. Eu acho que deveria ser um professor, as duas disciplinas, na sexta e no sábado, e toda semana da mesma forma, porque toda semana a gente teria pelo menos uma aula, né, a mesma disciplina. Eu acho assim, né. Sei, Bem, esses pedidos, esses questionamentos, vocês podem levar para a coordenação, né? E eles podem ver se isso é possível fazer alguma alteração. No caso, nós, professores, a gente pega essas informações que vocês nos dão, né? Essas reclamações, esses pedidos de vocês, aí a gente comenta, né? A gente comenta com os professores, comenta com o coordenador, né? Com o Flávio. E a gente, através dele, a gente diz, como é que foi? Porque, no caso, o curso é novo, né? Ele começou agora, então essas são as duas primeiras disciplinas. A modalidade escolhida foi essa. Aí, eu acho que a partir das primeiras disciplinas, dá para a gente ter uma noção de dizer como é que é, qual foi a impressão, tanto dos alunos quanto dos professores, né? Aí a gente pode, já depois de ter começado, dar uma opinião, porque a depender das situações, algumas pessoas, ou um polo, algum conjunto de alunos podem gostar, pode ter gostado da experiência, mas outros não, né? De repente, outros não. Mas, no final das contas, a gente tem que ter uma ideia geral, né? A gente tem que ter uma ideia geral do que é que foi que os alunos acharam, né, dessa metodologia e o que é que eles teriam a sugerir, né? Então, no caso aí, alguns pelo menos estão manifestando que esse modelo fica um pouco complicado de acompanhar, né? Enfim, essas questões eu posso comentar lá com o coordenador, vocês também e tal.
Então, é como a gente estava até conversando com o coordenador, né, do polo daqui da minha cidade. O curso está sendo realmente o curso à distância, mas, de certa forma, é como se a gente estivesse estudando presencialmente, mas de forma EAD, como era no tempo da pandemia. Entendeu? Porque a gente tem uma plataforma do Labo e tudo mais, só que a gente não usa ainda, não tem muito conteúdo assim para ajudar a gente também, né? Exercícios lá pelo Labo, coisas do tipo. Essa questão da plataforma, né, do Moodle, certo? Por que explicar um pouquinho assim para deixar meio claro para vocês também alguns problemas? Porque foi assim, a aprovação desse curso do EAD, ele surgiu meio assim num processo que foi meio de última hora, assim. Primeiro surgiu no início do ano um edital onde alguns cursos, algumas universidades apontaram, certo? Aí, no caso, a URCA se inscreveu, né? Aí tem um processo todinho de seleção, não sei o que mais. Quando saiu o resultado, a URCA foi contemplada. Então, vai ter esses dois cursos aqui, vai ter o curso de Química e o curso de Matemática. Só que os prazos para poder você fazer a coisa acontecer são curtos, às vezes. E tem um trâmite aí, nesse meio tempo, que é o quê? É entregar um projeto pedagógico, ter aprovação no colegiado, dos projetos pedagógicos, não sei o que mais. Aí depois disso tem que ter aí tem que ter um edital para os professores se inscreverem, para poder ter professor, certo? Para ter tutor, certo? Aí durante todo esse processo aí ainda tem a questão do Moodle, do espaço, do ambiente. Então o ambiente deveria ter um treinamento, né, para os professores usarem essa plataforma. Até teve uma pequena introdução com a disciplina. Então, assim, como é o começo está sendo assim, mas eu creio que a partir das próximas disciplinas vai ter aquele ambiente Moodle, onde vai ter uma plataforma, onde você vai ter lá um conteúdo postado, onde o professor vai poder avaliar as suas respostas. Eu já trabalhei na EAD, há um tempo atrás, pelo IF, né, pelo IF, e naquele tempo que eu trabalhei, era uma plataforma onde a gente interagia com os alunos assim. Eu deixava uma tarefa lá na plataforma, o aluno entrava, respondia, eu entrava lá, aí dava uma nota que era baseada num rostinho que tinha lá, que ia do ótimo, que era o verde, né, que era equivalente a um 10, ao ruim, que era um 0, lá, o vermelho lá. Aí você dava cada atividade que o aluno resolvia, você ia fazendo uma marcação lá, você ia corrigindo. Aquela atividade, ao longo do tempo, ele ia contando ali pontos. E no final o aluno tinha uma nota. Fora isso, o aluno também fazia uma provinha, fazia uma prova escrita no final, né? O tutor aplicava e no final ele fazia uma prova também. Só que, como eu falei, como isso é novidade, então muita coisa foi meio que atropelada. Por exemplo, não deu tempo os professores serem inseridos realmente num curso para aprender a mexer nesse ambiente, nesse espaço, nessa plataforma Moodle, de uma forma que ele pudesse preparar um material, colocar esse material lá, deixar tudo bem feito para poder começar as aulas, porque tinha prazo para cumprir. Então, quando a coisa começou, não tinha tempo para digitar tudo bem direitinho, não tinha tempo para deixar o ambiente lá tudo já do jeito certo que era para funcionar. Aí teve que começar assim, do jeito que estava. Aí a melhor forma que a gente teve que fazer foi essa, não, vamos criar um canal direto com os alunos via o WhatsApp. Através dele a gente conversa com eles e dá a aula pelo Google Meet, certo? Se for necessário, a gente cria uma turma no Google Sala de Aula, que é parecido com o Moodle, né? Só que a plataforma do Moodle é mais completa, né? Mas era mais meio que de improviso. Mas isso deve mudar, né? O que eu estou querendo dizer é que nas próximas disciplinas, acredito eu que vocês vão começar a usar mesmo uma plataforma própria para isso, tá? É porque só as primeiras disciplinas, é o começo aqui, entendeu? Então, algumas melhorias, né, devem acontecer, né, mais para frente, né? Como eu falei, estão sendo as primeiras experiências, né? A partir delas, a gente já vai ter um relato para dizer para o coordenador, né? Como é que funcionou? Qual foi a experiência de ser assim? Foi boa? Foi ruim? Como é que foi para os alunos? Como é que é para os tutores? Será que o ambiente muda? A gente já tem professores suficientes para fazer para poder
alimentar o espaço lá com material próprio para EAD, tutores, por exemplo, nem todos os polos têm tutores, né? Vocês sabem disso, né? Alguns polos aqui não têm tutores. Então, existiu essa coisa, né? De começar meio que para cumprir o prazo, mas sem ter todos os requisitos ainda em mãos. Mas, como eu falei aqui, né? Com o passar das disciplinas, algumas coisas vão ser ajustadas, tá certo? Enfim, vamos falar um pouquinho de matemática agora, tá? Foi bom ficar conversando aqui, porque é o tempo que outras pessoas vão entrando, né? Para quem entrou depois, eu não fiz nada ainda de revisão, né? Vou revisar, basicamente coisas que a gente fez, mas antes de revisar, eu vou falar duas coisas que eu não falei, né? Que é importante, que é a noção do que é uma função. Por que é importante você saber disso? Eu vou explicar. Mas não vou cobrar isso na prova, tá bom? A prova já está feita. A internet do senhor cortou, aí não deu para a gente ouvir. Pelo menos aqui em casa, não. Em que parte eu estava falando que você perdeu? De duas coisas importantes. Aí parou. Certo. Eu estava falando que as duas coisas importantes são funções injetivas e sobrejetivas, mas que eu não vou cobrar isso na prova, é apenas para que vocês saibam o que é isso e por que é importante, certo? Aí, também para dizer para quem entrou depois, a nossa atividade amanhã, né, que é uma avaliação, ela vai estar bem simples, eu vou fazer coisas semelhantes aqui para vocês, precisam se preocupar com isso. Amanhã eu vou fazer uma aula, vou tentar começar às 8 em ponto para terminar mais cedo, tá? Eu sei que os alunos acham ruim quando termina tarde, porque tem que começar à tarde. Então, eu até falei com alguns coordenadores no Polo, que se eles quiserem, podem começar a prova amanhã mais cedo, não tem nenhum problema. Vocês podem começar 1 da tarde. Amanhã eu devo ir só até umas 10 horas, tá? Amanhã eu vou bem cedo mesmo, termino 10 horas, já tá bom. Mas vocês têm tempo para começar cedo amanhã e não tem nenhum problema, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui do que é uma injetora ou sobrejetora, certo? Porque é importante. O som tá baixo. Eu não sei, assim, eu acho que pode ser minha internet, porque o som, eu não alterei nada no microfone aqui desde que eu comecei. Tá o mesmo volume, desde que eu comecei. Se tiver alguma oscilação, é a internet. Minha, no caso, né? Mas pode ser que em algum de vocês tenha alguma dificuldade e escute ruim. Mas eu não alterei nada aqui. Desde que eu comecei, tá a mesma coisa. Professor, só uma pergunta. Esse conteúdo que o senhor vai aplicar agora é o que o senhor falou que não vai cair na prova, não é isso? Sim, eu vou só falar dele rápido. Não vou nem, não é nem assim, eu vou só dizer o que é. Não chega a ser um conteúdo grande. Eu vou falar um pouquinho dele e já vou passar para revisão, entendeu? Mas por que eu vou falar? Deixa eu dizer também por que eu vou falar. Porque na aula passada eu falei nas aulas passadas eu falei de função composta. Mas só que se eu não explicar o motivo da função composta, aí você fica assim, você vai ficar achando esquisito. Por que existe a função composta? Para que serve isso? Né? Para que serve isso? Aí a gente viu que existe a função inversa, que é aquela função que faz o papel, que desfaz o que a primeira função faz, né? Uma função leva num ponto, a inversa ela leva de volta, certo? Aí, mas só que para falar de função inversa, para você entender que é inversa, as funções precisam ser objetivas. Aí, se eu falar o que é uma função objetiva, aí precisa saber o que é função injetiva e sobrejetiva. Também pode-se usar o nome injetora ou sobrejetora. É a mesma coisa, tá? Só para questão de esclarecer os nomes. Injetiva ou injetora é a mesma coisa.
sobrejetiva ou sobrejetora, é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos aqui, ó. No livro, ele fala, né, que é o livro, nosso livro que nós estamos usando, ele fala aqui função composta, função inversa. Essas duas coisas andam juntas. Sempre que você falar de função composta, você tem que falar de função inversa, tá? A gente viu que uma composta é uma função que você faz assim, ó. Um F com uma bolinha, um G e um X. Isso significa o quê? Que você vai pegar a função F e vai aplicar na G. Ou seja, quando você tem uma função F, aqui um exemplo, e uma função G. O que seria a F composta com G? É uma mistura das duas. Você pega a F e vai aplicar na G. O que significa isso? Bem simples. Você pega essa função F aqui. Quem é a cara dela? É essa. Só que eu estou colocando ela não no x. Eu estou colocando na g de x. Então, você vai pegar essa função f, que é x ao quadrado. Onde tem x, você vai colocar um g de x. A função era x ao quadrado. Então, eu vou pegar o x e vou trocar por g de x ao quadrado. Aí, quem é a função g de x? Aí, você tem a cara dela aqui. Aí, você coloca o x mais 1 e eleva ao quadrado. Então, perceba que a função que a gente obteve é uma mistura dessa com essa. Então, função composta, a gente viu. Isso aí foi o conteúdo que a gente falou na nossa última aula, certo? No nosso último encontro, na aula do sábado do dia... Acho que foi dia 4, nem me lembro, foi 5. No final de semana, né, que eu dei aula. Foi no dia 3, na verdade, né? No dia 3, a gente viu isso aí. A gente viu esse conteúdo aí de função composta. Nós vimos alguns exemplos, né? Aí, no meio disso, eu falei lá na frente, deixa eu fazer assim, deixa eu botar na lousa. Então, assim, a gente viu o que era uma função inversa. Basicamente é isso, ó. Você tem uma f aqui, você tem um conjunto A e um conjunto B. Então, a f, suponhamos que ela faz isso, né? Ela leva os elementos de A no B. Aí, se você pegar uma outra função, certo? E fizer o contrário aqui, desse mesmo elemento para esse, desse para esse. Então, essa função é uma g que vai de B em A. Então, por isso que eu falei que quando você compõe a f com a g e um x, se der o próprio x, então g é inversa de A. De f, né? A gente chama g de f menos 1. Porque a f a menos 1, ela tem esse papel, né?
Tipo assim, você pega f, um f menos 1, aplica no valor y, dá ele próprio. Ou você pega f menos 1 com a f e um x, dá o próprio x. Então, elas são inversas. Uma faz o inverso da outra. Aí nós vimos que existem umas funções que são fáceis a gente entender, que são inversas. Por exemplo, quando a gente pega a função raiz de x e a função x ao quadrado. É fácil a gente entender que uma é inversa da outra. Se você fizer f composta com g de x, então a f vai aplicar na g. Então você pega a função f, que é essa, vai ficar raiz, só que em vez de x, vai colocar g de x. G de x é x ao quadrado. Então aqui você vai cancelar, vai dar x. Claro que eu estou pulando aqui alguns detalhes. Por exemplo, a gente tem que entender que o domínio de f tem que ser os valores positivos, né? A imagem de g também são os reais positivos. Nesse caso, a gente sabe que pode cancelar esse 2 com 2, então dá x. Ou seja, o f composto com g, x dá o x. Quer dizer o quê? Que esse g é a inversa de f. Só faz o inverso. Isso é fácil, né? Se a função levou ao quadrado, o inverso ele traz de volta. Pensa assim, 5 ao quadrado, 25. Aí de 25, 5. Então você volta por 5, certo? Então, se uma tem uma função de elevar ao quadrado, a outra tira a raiz. Então, quando você aplicar em valores, né, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, aí ele calcula de volta. Então, 5 ao quadrado, 25, raiz de 25 é 5, 3 ao quadrado, 9, raiz de 9 é 3. Está voltando os termos. Aí a pergunta que fica é assim, toda função tem inversa? A resposta é não. Nem todas as funções vão ter inversas. Por isso que existe essa noção de função injetiva e sobrejetiva, tá? Então, é só para vocês entenderem isso. Aquelas funções que têm inversa, elas são injetiva e sobrejetiva. Já as que não têm inversa, elas não são, certo? Por quê? Porque, assim, vai ter função que quando você fizer o cálculo, se você tentar inverter, ela pode até deixar de ser função. A inversa, assim, a, 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 a lei que forma a função, ela pode furar. A gente viu aqui para que uma função seja bem definida, certo? A gente viu aqui para que uma função seja bem definida. Então, a gente viu aqui que um ponto do domínio não pode ter mais de uma imagem. Ou seja, não pode acontecer isso. Ó. Isso aqui não é função. Isso não pode acontecer. Esse f é função, isso aqui tem que ser verdade. Um ponto do domínio não pode ter duas imagens, ou seja, isso aqui não pode acontecer. Porque você pode fazer o contrário. Aí é justamente por isso que nem toda função tem inversa. Só você pensar assim, ó. Vamos pensar assim. Vou dar aqui um exemplo.
tem aqui uma função f do conjunto A, conjunto B. Estou dizendo que o f de 1 é A. O f de 2 também é A. O f de 3 é B. E o f aplicado em 4 é C. Aí, suponhamos que eu quero a inversa. Eu quero inverter. Será que se eu pegar essas mesmas setas e considerar do jeito aqui, ó. Vou considerar agora o B e o A. É o mesmo conjunto, ó. A, B, C. Só vou enxergar eles agora voltando, tá? O A aqui está associado ao 1 e ao 2. Então, 1 e 2. O B ao 3. E o C ao 4. É o mesmo desenho, só que eu estou enxergando saindo do B para o A. Aí minha pergunta é, essa G aqui, ela é função? É função, não, professor? Função não. Não, não é função. Não. Justamente pelo que eu acabei Não é função porque o A está ligado a dois itens, o B está, assim, a letrinha A está ligada a 1 e o 2, né? Exatamente. Aí ela deixa de ser função. Então, vocês entendem que ela não é uma inversa para f, tá? Ela não é uma inversa. Ou seja, então, do jeito que está desenhado aí, você percebe que essa f aqui, essa figura não pode ser esse retorno que eu fiz do G para o B, para o A, né? Do B para o A, né? Não seria nem função. Então, G não é função. Certo? Então, o que significa o seguinte, que quando você tiver uma função, ela pode não ter uma inversa, porque quando você olhar o candidato a ser a inversa dela, pode deixar de ser até função, certo? Pode deixar de ser até função, tá? Então, uma função, eu vou dizer aqui, uma definição, certo? Uma função, ela é injetiva ou injetora, tanto faz, quando isso aqui acontece, ó. Na injetora, não acontece dois indo em um mesmo, ou seja, cada um só vai em um assim, ó, tá vendo? E diferente. Por exemplo, ó, você percebe que cada um do lado esquerdo, cada um do A foi em um diferente do B, né? Ou seja, essa função aqui, ela tem uma propriedade que a gente chama de 1 a 1. Ela leva cada um do lado esquerdo em um diferente do lado direito. Ó, essa daqui já não acontece, ó. Essa daqui, ela não é injetora. Por quê? Porque esses dois aqui estão no mesmo. Ela é função, tá? Que ela é função não se discute. Ela é função. Só que ela não é injetora, porque tem dois em um só. Aí, essa característica, as funções injetivas ou injetoras, ela tem um para cada um, diferente. Aí, as funções que têm inversa, elas são assim, desse jeito. Certo? Elas são injetoras, injetivas. Ou seja, vira aquela coisa que eu acabei de falar agora há pouco, ó. É só você olhar. Se você inverter essa daqui, ó, desse ligando para 2, já não seria função, né? Se estivesse olhando o contrário. Se estivesse olhando de B para A.
1 ligando para 2, a inversa já não seria nem função. Então, essa daqui seria injetiva. Só que, para a função ter inversa, ela não basta ser injetiva. Ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Tá? Então, o que é sobrejetiva? Vamos aqui, ó. O sobrejetiva tem a ver com esse lado de cá. É quando o contradomínio coincide com a imagem. O que significa isso? Significa dizer que não pode sobrar nenhum elemento do lado direito. Pode sobrar nenhum. Por exemplo, do jeito que eu fiz aqui, os elementos de B são todos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não pode ficar nenhum assim, ó, sobrando. Aí, quando todos do conjunto B são ligados, então a imagem de F é o próprio conjunto B, ou seja, é o contradomínio. Nesse caso aqui, a gente diz que a função é sobrejetiva. Ou sobrejetora, tanto faz. Assim. Então, exemplo. Essa daqui não é sobrejetiva. Se você fizer uma e deixar elemento de fora, essa daqui não é sobrejetiva. Porque, ó, a imagem, ops, a imagem é só esses que estão pintados, mas tem um que ficou fora. Então, no caso, a imagem, ela não deu o próprio B, ela deu diferente, ela deu menos, né? Ó, sobrou elemento. Então, ela não é sobrejetiva. Certo? Então, é isso. Então, uma função sobrejetiva, ela é uma função que a imagem coincide com o contradomínio, certo? O contradomínio lá de lá é toda a imagem. Então, fica todo o conjunto igual, certo? Aí, nesse caso aí, é importante você entender uma coisa, que uma função f, ela tem inversa se ela é as duas coisas ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Quando ela é as duas coisas ao mesmo tempo, a gente diz que ela é bijetiva. Ou seja, ela tem os dois ao mesmo tempo. Então, o melhor desenho para isso é esse aqui, ó. O melhor desenho que você vai ter para uma subjetiva e injetiva ao mesmo tempo é esse. Que liga um de cada para um de um e do outro. Sem sobrar nenhum elemento, nenhum do lado. Então, esse é o melhor desenho. Então, se eu olhar um desenho igual a esse, essa F aqui, ela é bijetiva. Porque ela é injetora, ou seja, não tem dois ligados em um, tem um para cada um diferente, e não tem nem ninguém de fora aqui. Então, ela é bijetiva. Ela é injetiva e sobrejetiva. Aí, o que eu quero destacar é que todas as funções inversas, elas são assim. Todas as funções que têm inversa, elas são desse jeito. Certo? Todas as funções que têm inversa, elas são assim.
Claro que, assim, eu estou simplificando aqui e dizendo só o que é uma função injetiva, assim, mas existe muitas coisas que a gente poderia dizer. Por exemplo, se a função não é injetiva no domínio todo dos reais, mas eu posso pegar um subconjunto que ela é injetiva? Pode, mas aí já é outro assunto, não vou entrar nisso, tá? Não vou entrar nisso. É só porque alguém, de repente, mais na frente, pode pegar uma função. Aí, a depender do domínio que você considera, a função pode deixar de ser injetiva, né? Por exemplo, só para dizer que eu não falei, só para dizer que eu não falei. Vamos pegar aqui a função raiz de x, assim. Essa função está definida nos reais positivos e vai nos reais positivos. Vamos pegar a função g, ops, x ao quadrado. Essa g aqui está definida nos reais positivos. Perceba só, o domínio de f é os reais positivos. Então, aqui você só pode colocar valor positivo. E a imagem dele também só dá valor positivo. Já esse, o domínio é os reais todo. E a imagem é só os positivos. Significa o quê? Que eu não posso, por exemplo, eu não posso atribuir valor negativo aqui para f. Eu não posso pegar f e calcular no valor negativo, assim. Porque senão vai dar um valor que não existe. Não está no domínio, certo? Aí, o que acontece? Se eu for analisar cada uma dessas funções separadamente, essa função aqui ela é injetiva. O gráfico dela é mais ou menos assim. Já essa daqui, se a gente for olhar o domínio dela, a gente já viu, ela é uma parábola assim. Aí ela não é injetiva no domínio dos reais, ó, ela não é. Como é que você sabe disso? Fácil. Eu falei que é injetiva, ela não pode dar valores distintos, né? Mas se você pegar aqui, por exemplo, o 2 e o menos 2, ambos vão ter imagem 4. Por quê? G de menos 2 é 4. G de 2 também é 4. Então, aconteceria isso aqui, né? Ó. Iria acontecer dela pegar valores distintos e ligar num só. Bem injetivo tem que ser bem bonitinho, tem que ser 1 para 1. Então, nesse caso, ela não é injetiva. Não é injetiva. O que eu queria comentar foi o seguinte. Isso porque ela está definida nos reais todos. Se eu restringir, escrever essa mesma função, agora eu vou considerar só o pedaço positivo. Vou considerar agora só os reais positivos. Então, eu estou considerando no desenho só o lado direito agora. Só o pedaço positivo. Se eu pegar só o pedaço positivo, ela passa a ser injetiva. Sendo a mesma função.
Por isso que eu falei, nas aulas de funções, eu falei que era importante a gente entender o conjunto, as funções, elas são compostas pela função g, pela lei que ela diz, quem liga um conjunto ao outro, e os conjuntos, domina a imagem. Porque aí você tem certeza do que é que ela está fazendo, né? Porque nesse caso aí, é a mesma função, eu não mudei, né? O que eu estou mudando são os domínios. Por exemplo, eu posso escrever isso aqui, ó, g de r em r mais é g de x, x ao quadrado, e a outra, vou chamar aqui de f de r mais em r mais, a f pega x e x ao quadrado. Aí minha pergunta é, essas funções são iguais? G é igual a f? G é igual a f? Não. Não, exatamente, por o que eu acabei de falar. Porque se nós formos olhar como um todo, a lei é a mesma. Mas os domínios mudam. Aí você pode pensar que isso é besteira. Não, mas mudar os conjuntos aí é besteira. Não é besteira, não, porque muda quem são os elementos que você está considerando. No caso da G, o desenho seria esse, ó. Ops. Certo? Esse é o desenho da G. Mas no caso, professor, se fosse dois valores negativos, também seria objetiva ou só se for positivo? Os dois positivos. Só para terminar aqui o meu raciocínio, eu respondo já, viu? Aqui é o gráfico da F. Então, pelo desenho, você vê que não é a mesma coisa. Ou seja, a F é só um pedaço da G. A G é mais completa. Não sei se eu entendi sua pergunta. Repete aí. Se fosse valores negativos, como assim? Pelo que eu entendi, na verdade, não sei se eu estou correto. A injetiva, ela tem que ser o mesmo ponto com o mesmo ponto. Não pode ser um ponto negativo com um ponto positivo. Certo? Não, assim, não é que não pode ser negativo e positivo. Depende da função. O que não pode é ter dois elementos com a mesma imagem. Pode ser tanto positivo quanto negativo, tanto faz, entendeu? Por exemplo, aqui no caso aqui eu dei um exemplo de uma função quadrática, né? Eu dei esse exemplo aqui, ó. Mas se você... É porque é um exemplo muito simples. As funções quadráticas, quando você pega um número negativo, que nem o -2, ela vai dar igual ao positivo, vai dar igual. Porque quando você coloca g de -2, -2 ao quadrado dá 4. Quando você colocar g de 2, 2 ao quadrado também dá 4. Então, você mostrou que tanto -2 quanto 2 tem imagem 4. Só que isso poderia acontecer em alguma outra função sem ser com valor negativo, não tem nenhum problema. Tá? O que você tem que entender é que não pode ter dois elementos com a mesma imagem, tá entendendo? Para ela ser injetiva. Não pode ter dois elementos com a mesma imagem. Os dois podem ser positivos, não tem nenhum problema, tipo 1 e o 3. Mas se eles tiverem a mesma imagem, ela também não é injetiva. Tá claro? Sim. Bem, existem muitos mecanismos, né, muitas coisas que a gente poderia estudar a respeito de funções injetivas e sobrejetivas. Mas como eu prometi a vocês, eu não vou entrar nesse assunto, né? Eu fiz só um pequeno rascunho aqui, longe de mim dizer que falei desse assunto, apenas defini para vocês. Em todo caso, existe como você saber se uma função é injetiva ou sobrejetiva, existe método para você saber disso. Mas como eu não vou ensinar isso, porque eu não vou cobrar agora, mas o que eu quero dizer é que vocês poderão futuramente precisar desses conceitos. Aí, o que eu aconselho é pegar um livro, dar uma olhadinha, ou assistir umas aulas na internet que falam sobre isso, ou também pedir a um professor que explique também, né? Peça a um professor que explique o que é uma função injetiva, o que é uma função sobrejetiva. Você vai entender. Como é que a gente mostra na prática? Como é que a gente mostra no cálculo que uma função é injetiva ou sobrejetiva? Como é que você consegue mostrar que ela é injetiva ou ela é sobrejetiva? Então, existem métodos, né? Existem métodos para isso. No caso da função injetiva, tem um método que a gente usa, que é o método o teste da reta horizontal. Parecido com o teste da reta vertical. A reta vertical é para saber se é função. Para saber se é injetiva, o teste da reta horizontal é assim. Você pega um gráfico.
Você passa uma reta horizontal ao eixo X. Se ela tocar em mais de um ponto, ela não é injetiva. Porque, ó, tanto esse valor aqui, quanto esse, possuem a mesma imagem, ó. Então, o menos A e o A vão estar associados a um mesmo valor. Ela não é injetiva. Então, se eu fizer um gráfico aqui de uma função, eu quero saber se essa função aqui ela é injetiva. Eu passo um traço horizontal. Essa daqui, pior que a primeira, ela toca em 3. Se tocar em 2 já não é. Tocando em 3 é que não é mesmo. Aí, uma função que é uma reta, por exemplo, é um exemplo de uma função que é bijetiva. Ela é inversa, ela tem inversa, ela é injetiva e sobrejetiva. No caso aqui, a função que é uma reta, em qualquer local que você passar uma reta horizontal, ela só toca em um. Não importa. Ó. Então, ela é injetiva, essa daqui. Se ela tocasse em 2, ela deixaria de ser. Tá bom? Então é isso. Eu não vou mais falar de função injetiva e sobrejetiva, não. Eu queria falar disso porque, assim, tá na nossa ementa, era uma coisa que a gente deveria fazer, falar. Mas como hoje é o último encontro, nós estamos encerrando. Então, eu vou fazer agora só algumas revisões, tá bom? Então, para revisar, eu vou tocar aqui em alguns assuntos que são os mais básicos, mais tranquilos. Por exemplo, na parte de lógica, a parte que eu quero que vocês façam assim, de maneira mais tranquila, é o entendimento de umas tabelas verdades. Por exemplo, quando você tem duas proposições, P e Q, quais são os possíveis valores lógicos que a gente pode ter? Ó? Professor, aí já está começando a revisão, não é isso? Exato. Ó, quais são os possíveis valores lógicos que a gente tem? Uma proposição pode ser verdadeira, a outra pode ser verdadeira também. Uma pode ser verdadeira e outra pode ser falsa. Essa pode ser falsa e essa pode ser verdadeira. Essa pode ser falsa e essa pode ser falsa. São todos os 4 possíveis valores. A partir daqui, você pode analisar qualquer coisa. Por exemplo, suponhamos que eu quero aqui a negação do P. Quem é a negação do P? A negativa é só você trocar o que está no P. Se aqui é verdadeira, a negativa do P vira quem? Falsa. Se aqui é verdadeiro, aqui vira falsa. Se esse é verdadeiro, vira falso. Se esse era falso, verdadeiro. Se esse era falso, verdadeiro. Quem seria uma negativa do quê? Aí você faz do mesmo jeito. Aqui é verdadeiro, então vira falso. Aqui é falso, vira verdadeiro. Aqui é verdadeiro, fica verdadeiro. Aqui é falso, então vira... Opa, desculpa. Esse último aqui, esse aqui é verdadeiro, aqui é falso. Esse aqui é falso, é verdadeiro. Porque negativo é o contrário, certo? Aí existem aquelas conectivos, né? Aqueles conectivos. Por exemplo, eu poderia pedir para você P e Q. Vocês lembram? O que é o P e Q? Você analisar o P e o Q. Se os dois forem verdadeiros, o P e o Q dá o quê? Verdadeiro? Verdadeiro. Professor, no caso aí vai analisar só o P e o Q, não é esse não P e o não Q, não, né? Porque se você tem que olhar para o símbolo, tá?
Qual é o símbolo que está aí no quadradinho que eu quero que você coloque? Está o P e Q. Aí, nesse caso, você tem que analisar só esses dois, entendeu? P e Q. Se você colocar o não P no meio, aí você avalia o não P, tá bom? Tá certo. No caso do P e Q, é fácil que a gente analisar. Porque, ó, P e Q, para poder dar verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiros. O P é verdadeiro e o Q é verdadeiro. Então, esse dá verdadeiro. Agora, não tem como dar verdadeiro nenhum dos outros, vocês concordam? Porque para ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros, porque é interseção, tem que ter os dois. Então, um verdadeiro com o falso dá o quê? Falso. É falso. Falso com verdadeiro. Falso. Dá falso E também, né? o falso com falso. Falso. Dá falso. Pronto. Aí o que é que acontece? Essas tabelas verdade, você pode fazer do jeito que quiser. Eu poderia criar várias aqui, por exemplo. Você vai criando do jeito que do jeito que você quiser. Por exemplo, suponhamos que eu quero Professor, pegar. Pode falar. no caso, nesse coisa, só vai dar verdadeiro quando o P e o Q for verdadeiro, né? Quando um ou outra for falsa, vai dar sempre falsa. Exatamente. Os dois têm que ser verdadeiros. Para o I. Se eu pedisse o OU, P ou Q, o que é que muda? É que basta que um dos dois seja verdadeiro. Tá? Quando é o ou, que é esse Vzinho ao contrário, para dar verdadeiro, basta que um seja verdadeiro, que já dá verdade, entendeu? Ele é justamente o oposto. Mas o Para esse primeiro tem aqui, que ser verdade para dar verdadeiro, né? Ou não? um dos dois, por exemplo. Os dois aqui são verdadeiros, né? Então já dá verdadeiro. Aqui tem um verdadeiro, não é? Então já dá verdadeiro. Aqui tem um verdadeiro, né? Então já dá verdadeiro. O único falso que vai dar é o falso com falso. Porque não tem como dar verdadeiro, é falso. Ou seja, o P e Q é justamente o contrário do P ou Q, tá vendo? Tipo, esse aqui tem 3 falsos e esse aqui tem 3 Vs. Então, assim, as tabelas é só você analisando logicamente, assim, analisando as sentenças uma por uma. Você pode fazer isso aqui também, né? Nas tabelas verdade, você também pode fazer negações, por exemplo. Se eu colocar aqui a negativa do P ou Q, o que significa isso? Ó, sempre que você colocar esse símbolo na frente, você vai negar o que está na frente. Por exemplo, você tem aqui o P ou Q, né? Que é esse aqui do lado. A negativa dele é o contrário. Então, ó, esse aqui da direita, com esse símbolozinho, ele tem que ser o contrário do da esquerda. Então, se aqui tem um V, ele passa a ser F. Se aqui tem um V, passa a ser F. Se aqui tem um V, passa a ser F. Se aqui tem um F, passa a ser um V. Entendeu? A negativa de uma coisa é só você trocar a informação. Se uma coisa é verdadeira, passa a ser falsa. Se uma coisa for falsa, passa a ser verdadeira. Tá bom? Tá entendido isso? Entendi. Isso aí vai cair na prova, né, professor?
Essas coisas vão cair. Não. Mas é fácil. Isso aí, As sete questões que o senhor falou que vai cair, vai ter alternativas A, B, C, ou vai ser só os enunciados? não, as questões são pequenas, não são questões grandes, não. Não coloquei questão de item A, B, C, assim, não. Por exemplo, você vai fazer a primeira, aí. É que eu não posso dizer, né, como é que são as questões, embora eu possa até comentar algumas semelhantes, mas não posso explicitar, senão perde a graça. Assim, mas são questões curtas, né, que dá para você fazer baseado nessas revisões aqui de modo bem tranquilo, né? Algumas informações que vocês precisam entender são simples, não é nada demais, não. Mas tá, não é uma prova longa, não, é uma prova curta, tá? Não é uma prova grande, não, para não dar trabalho. Você quer falar? Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. Foi uma parte que eu fiquei mais com dúvida quando você vai fazer as tabelas, né, que são as tautologias. No método dedutivo. Eu queria que o senhor tirasse algumas dúvidas nesse método aí. Tá, gente? Não vou chegar a cobrar isso, não, né? Porque, assim, o que você está querendo dizer é que existem algumas implicações que são equivalentes, né? Por exemplo, você quer provar uma coisa, aí você usa uma equivalência dessa. Eu não vou cobrar nada disso, entendeu? Não vou usar isso, não. O que você vai precisar lá é bem básico. Mas o que você quer dizer são isso aqui, ó. Deixa eu tentar voltar aqui no livro, tá? O que você fala, método dedutivo, é isso aqui, ó. É quando você tem implicações que são equivalentes. Exemplo, eu estou até dando um zoom aqui para você enxergar. Tá vendo isso aqui, ó? Ele está dizendo que a negação de P implica que é equivalente a P e não que. Certo? Eu não vou cobrar nada disso, tá? Não vou pedir nada disso, não. Se você quiser entender isso, é só você fazer a tabela. Você faz a tabela desse e a tabela desse. Aí, se as tabelas forem iguais, é porque elas são equivalentes. Como assim? Eu faria assim, ó. Você daria o P, tabela por Q, e um P implica Q, e o não, ops. E a última aqui E quando seria... não equivale, professor, esse símbolo é cortado, né? O de implica. Você corta quando não vale. Ó, se você quisesse resolver uma coisa dessa, do método dedutivo, como você falou, o que você faria? Você faria a tabela dessa coisa aí. Quando eu esqueci, quando estou no PDF, não pode apagar, tem que ir para a borracha. Ó, essa coisa aqui, né? P implica Q, você faz assim, você põe o P, o Q, o P implica Q e a negativa dele. Então você ia colocar V, F, ou VV, FV e FF. P implica Q, se um for verdadeiro, implica no outro for falso. Aí você ia analisar cada uma dessas implicações. Se esse é verdadeiro, se esse é verdadeiro, se esse é falso, se esse é falso. Aí a negativa disso, você vai negar esse anterior. Então, esse ficaria falso, esse ficaria falso, esse ficaria V, esse ficaria V. Pronto, aí você montou a tabela verdade, tá todinha aqui. Aí você ia montar a tabela verdade desse outro. P, Q, P, ops.
não que, e P e não que. Aí você montar a tabela da verdade desse outro. Aqui você colocaria VF, VV, FV, FF. Não que. Então, trocaria aqui no que. Esse viraria V, F, F, V. Aí P e não que. Você ia olhar esse, a linha, com essa daqui. VV seria V, VF seria V, FF seria... Não, esse aqui seria F. Não, VV seria V, VF seria F. FF seria F, FV seria F. Aí você ia analisar se essa tabela era igual a essa. Quando elas são iguais, eles são equivalentes. Então, assim, analisar o método dedutivo, você faria assim, tá? Mas não vou cobrar nada disso não, tá? Se você se preocupar com isso aí, não. Ei, professor. Olá. Essa regra do ou i, mesmo que o sinal seja negativo, a regra não muda não, né? A regra continua a mesma, não é isso? Mesma coisa. Você tiver um V e um V, no I é verdadeiro, o resto é falso. E no OU, basta ter um V, aí fica verdadeiro. Então não muda, não. Certo, professor. Obrigada. Bem, de conjuntos, a gente vai fazer também coisas simples, né? Tipo, identificar um conjunto. Por exemplo, os exercícios que eu espero que vocês façam são exercícios que envolvam um pouquinho do raciocínio. Assim, você vai montar um exercício. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, isso aqui, ó. Por exemplo, tem A e B. O conjunto B é maior do que o A, né? Vocês estão vendo que o conjunto A está contido no B, né? E, ó, todos os elementos de A, 0, 1, 2, 3, estão aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então, o A está contido no B. Se eu fizer B menos A, lembra o que é isso? B menos A são os elementos que estão em B e não estão em A, ou seja, é o que falta. Quem é o B menos A? O que é que tem no B que não está em A? É 5 e 6. Isso é isso. 5, 6. Certo? Então, coisas desse tipo a gente tem que trabalhar, né? Por exemplo, B menos A é isso daqui. Então, é um conjunto que está faltando aqui, né? O que está faltando no A para completar o B. Por isso que a gente chama isso daqui de complemento. Complemento. B menos A é o que falta no B, no A para dar o B, certo? O que está faltando no A para completar e ficar igual ao B. Digamos que esse sinal de menos é como se fosse o que não contém, né? Então, Exatamente. o C é o contrário, né? Por isso que você pode ler o menos, né? É como se fosse B menos A. Você vai pegar aqui, ó, o conjunto B, vamos riscar o A. B menos todos os elementos de A. Ó, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. O que é que fica? Fica o 5 e o 6. É como se nós pegássemos o conjunto B e retirasse dele o A. O que é que sobra? Sobra o 5 e o 6. Professor,
No caso aí é o complemento que tem em B que não tem em A, não é isso? Exatamente, exatamente. É o que tem em B que não está em A. Ei, professor, monta uma questão referente a que vai ter na prova para a gente ter uma base, por favor. Eu não posso montar igual, né? Eu não posso montar igual. Eu posso, em algum momento das aulas, eu sempre fiz alguma coisa que vai estar lá igual. Com certeza eu fiz. Agora, nesse exato momento, se eu montar um exercício que vai ser igualzinho, aí eu não posso. Mas o que eu estou fazendo aqui agora já é um indicativo do que vai estar lá, entendeu? Por exemplo, lá amanhã vai ter uma questão assim, de complemento. E eu já estou dizendo, entendeu? Mas vai ser assim, vai ter lá um conjunto, um A e um B, você vai pegar uma interseção ou união e vai olhar lá o que está faltando. Vamos falar um pouquinho de interseção também, né? E união. Porque assim, eu não posso explicitar, vai ser exatamente assim, mas o que eu estou fazendo aqui, pode acreditar, são coisas que vão estar lá, tá bom? Por isso que eu estou revisando. Por exemplo, o que seria o A interseção B? Nesse caso aqui, a interseção, se vocês lembram, é tudo que está em comum. Em questão das questões de conjunto, se a gente responder dessa forma, ou na forma do gráfico, né, da forma em desenho, ambas estão certas ou tem que responder com as duas formas? Não. Se a resposta sua estiver clara e eu entender o que foi que você quis dizer, qualquer uma das duas eu aceito, certo? Pode fazer o gráfico, se tiver um desenho. O que importa é que eu quero raciocinar, entender o que foi que você conseguiu fazer ali, certo? O jeito que você chegou, você escreve lá, rabisca lá, só para eu entender o que é que você fez. Professor, essa interseção aí é tudo que tem no A que tem no B, né? Exato. Está em comum, está nos dois. Por exemplo, quem é que está nos dois ao mesmo tempo? Ó? O 0, o 1, o 2 e o 3. Perceba que isso aqui é o próprio conjunto A, né? Então, a interseção B deu o próprio conjunto A. Aí uma dica que eu dou a vocês. Sempre que um conjunto estiver dentro do outro, a interseção é sempre esse que está dentro, o menor. Sempre. Professor, Então, se for ao contrário, tiver no A e faltando no B, aí faz a mesma coisa? sim, a interseção é sempre a mesma coisa. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer um conjunto A maior do que o B. Ó, nesse caso aqui, o conjunto A, mas no caso o B não está, né? Deixa eu colocar o 3. Nesse caso aqui é o contrário. O B é que está contido em A. Porque esse aqui é o menor, né? Tem o 0 e o 3. E eles estão aqui, ó. Tanto o 0 quanto o 3 estão aqui. Então, o que é que acontece? A interseção é sempre o menor conjunto. No caso, é o B. Se você fizer A menos B... Porque, assim, quando você tem um conjunto maior, você faz sentido você pegar o maior menos o menor. Você pode fazer o B menos A também? Pode. Os dois exemplos aqui, tanto você pode fazer A menos B quanto B menos A. Se eu fizer essa aqui, quem é A menos B? É o que está em A e não está em B. Nesse exemplo, todos os elementos de A estão em B. Então, não tem nenhum elemento aqui. Quem é o A menos B? Os elementos que estão em A e não estão em No caso B. da interseção, No se os dois conjuntos não tiverem nenhum elemento igual, então um deles vai ser o vazio, né? Exatamente. A interseção é o que está em comum. Se não tiver ninguém, aí você põe esse símbolo aqui, vazio. Esse zero cortado aqui. Esse aqui é o vazio. O que Certo? está em A e não está em B é o 1 e o 4, não? Não, nesse exemplo aqui do lado, né? No da direita,
o A menos B, tem o 1 e tem o 4. Agora, nesse exemplo da esquerda aqui, ó, 0, 1, 2, 3, não tem ninguém, ó, porque o 0, 1, 2, 3 está no B. No exemplo da esquerda, o A menos B dá vazio, porque todo elemento de A está em B. Então, o A menos B no exemplo da esquerda dá vazio, esse exemplo aqui que eu estou circulando, ó. Agora, no da direita, esse exemplo aqui, o A menos B dá 1 e 4. Se eu fizer B menos A, dá o quê? O que é que está em B e não está em A? Tem algum elemento que está em B e não está em A? Não. 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 Todos os elementos de B estão em A. Então, nesse caso aqui, é o B menos A, que é vazio. Certo? Então, o que é que acontece? Ó, vamos pegar aqui 3 conjuntos. Então, ó, o A tem 0, 1 e 2. O B tem 1, 2 e 3. O C tem 0, 1, 2, 3, 4. Pode fazer várias coisas aqui. Por exemplo, quem seria o A interseção B? O que é que está em comum com A e B? O que é que tem no A e tem no B? 1 e o 2. 1 e 2. Se a gente pegar o A e união B, nós vamos juntar. A união é juntar os dois elementos. Claro que quando o elemento tem duas vezes, você só deixa uma. Mas o que é que dá a união do A com o B? Você vai juntar o conjunto A e o B. Então, vai dar 0, 1, 2, 3. O 0 está no A, mas ele não está no B. Mas se você está unindo, você está juntando, a união é juntar. Então, você junta o 0, o 1 já tem nos dois, aí você põe só uma vez. O 2 também está nos dois, você põe só uma vez. E o 3 só está no B. Certo? E quem seria o conjunto C menos o conjunto A união B? Ó, C menos a união de A com B. Veja que quatro. a união de A com B dá 0, 1, 2, 3. Ele é quase o conjunto 4, o conjunto C. Ele é quase o conjunto C. Só está faltando o 4 para completar. Então, aqui só vai dar o 4. O único que falta é o 4. Certo? Então, deixa eu ver aqui uns exercícios no livro, tá? Uns exercícios parecidos aqui, deixa eu ver. Não pode fazer nem a pergunta, professor? Não, é porque assim, nesse caso aqui são exercícios. O exercício que está lá é exercício desse tipo, de analisar interseção e união. Então, nós já estamos treinando questão semelhante, entendeu? Nós estamos treinando. Deixa eu procurar mais alguns aqui Eu só me parecidos também, atrapalho tá? um pouco, professor, em termos desses símbolos, não tem? Aí, ó, que é tipo um virado para baixo, virado para cima, eu me confundo um pouco em termos. É fácil. É Você lembra? verdade. Esse U Professor, aqui, pronto, ó, o U em pé é união, pronto. Associe o U à palavra união. É fácil, tá? Aí o outro, que só tem união e interseção. Então, se você inverteu aqui, aí vira interseção. Então, e você vai colocar na prova os você símbolos lembra, com a frase. você lembra da união, e o outro você
você já sabe que é o contrário. Não, a união é juntar os dois. A interseção é o que tem em comum nos dois. Se fizer o desenho aqui, ó. A interseção é esse pedaço aqui que está nos dois. Já a união, se a gente juntar os dois, você tem que pintar tudo. Certo? A união é tudo. A interseção é só que está em comum. Professor, fala só de novo o que é o vazio, por favor. Vazio é quando não tem nenhum elemento. Vazio. O conjunto vazio. Você pode dizer que o conjunto vazio, você pode usar esse símbolo, certo? Com zero cortado. Ou você pode colocar umas chaves assim, sem nada dentro. Exemplo. X é o conjunto que tem 1 e 2. Y é o conjunto que tem 0 e 3. A interseção é o que tem em comum com os dois. Você vai olhar para os dois e vai olhar o que, é que tem em comum. Você olha que não tem ninguém. 1 e 2 não está nem no 1, aqui não está no Y, nem 1 nem o 2. Nem o 0 e 3 está no X. Então a interseção é vazia. É um conjunto sem ninguém. Esse é um exemplo. Certo? Certo, professor, obrigada. Quando você tem um conjunto A, ele tem elementos aqui. Se você retirar esses elementos, esse conjunto fica sem ninguém. Não tem nada. Certo? Então, esse aqui é o vazio. Tá? Deixa eu ir me lembrando de algumas coisinhas. Deixa eu ir puxando aqui por algumas questões no próprio livro. Vou fazer aqui um exercíciozinho, tá? Tá vendo esse conjunto? Ó? 0, 3, 4, 4, 5, 0, 3, 5. Vamos pegar um conjunto X, certo? Eu quero um conjunto X que quando eu unir com o B, dê a mesma coisa do A unido com C. E eu quero que esse X, quando você interceptar com o B, dê vazio. Aí eu pergunto, que conjunto X seria isso? Como é que a gente encontraria um conjunto X assim? Ó, preste atenção. É só uma questão de você estar concentrado. Ó. Aqui tem o A, 0, 3, 4. Tem o B, 4 e 5. Tem o C, 0, 3, 5. Aí eu quero um conjunto X que quando eu junte com o B, que é esse do meio, dê a mesma coisa do A com o C. E ao mesmo tempo eu quero que esse X não tenha nenhum elemento em comum com o B. Aí, quem seria esse X? Rapaz, quando você olha assim, você fica pensando, rapaz, essa questão é difícil. Eu posso... Sei, né, professor? Mas não tá com Não é?
Nesse caso aí, o X para juntar com o B seria a letra C, né? Conjunto C, Sim? a letra. Que letra? Não, não tem letra, não. O conjunto C é um conjunto C que eu estou usando aqui, né? Ó, eu estou dizendo quem é o conjunto A, quem é o conjunto B e quem é o conjunto C. Aí eu estou querendo encontrar um conjunto X, certo? Estou querendo encontrar um conjunto X que ele satisfaça essas duas condições, ou seja, ele X unido com B dá A união com C, e esse conjunto X, quando intercepta com B, dá vazio. Aí como é que a gente determina quem é X? Quem são os elementos do X? Eu vou mostrar. Preste sua atenção, né? Professor, não sei se eu estou errado. Como o X daria vazio se no B tem 5 e no C também tem 5? Então, nesse caso, daria vazio? Aí onde está? Eu quero que vocês prestem atenção justamente para explicar. Quando a gente diz que X união B vai dar um conjunto, a união vai ter o elemento, mas não quer dizer que esse elemento esteja no X, não. Vamos por partes, né? Vamos lá. O Primeiro a gente X, tem que juntar logo A, o exatamente. conjunto C. Vamos primeiro montar, eu vou resolver aqui de vermelho. Vamos primeiro fazer o quê? Vamos primeiro montar o que a gente tem. O A união C é fácil, porque A união C é quem? É juntar os de A, esses aqui, com os de C. Vai dar quem, ó? 0, 3, 4 e 5. Todo mundo concorda, né? Quando junta o A com C, dá esses. Ó. O 0 já está aqui, já está aqui. O 3 já está aqui, já está aqui. Esse tem o 4, está aqui. E esse tem o 5. Então, a união C dá esse. Só que isso aqui é X união B, né? Que é 0, 3, 4, 5. Veja como é fácil. Ó. Só um minuto, deixa eu colocar aqui. Vamos ver, né? Vamos ver se dá para você. Veja só, o X, quando juntou com o B, deu esses dois aqui, né? Ó. Então, você vai colocar X união. Quem é o B? Tá aqui, né? 4 e 5. Então, ó, o X, quando uniu com o B, vai dar 0, 3, 4 e 5. Tá todo mundo entendendo aí? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo, Sim. né? Sim. Bem, então nós estamos quase lá. Nós estamos quase lá. Ó, se a união do X com esse, 4 e 5, deu esse daqui, então aparentemente o X só vai ter quem? X vai ter quem? 0 e 3? 03. É o que está faltando. Pronto. E ele tem que obedecer esse caso aqui, ó. E por que ele não pode ter o 4 e o 5? Por que não pode ter 4 e 5? Por conta dessa outra condição aqui, ó. Eu quero que o X com o B não tenha ninguém em comum. Porque alguém poderia dizer, não, mas o X, alguém poderia chegar aqui e dizer assim, o X, ele poderia ter o 0, o 3 e o 4. Porque quando você unir com 4 e 5, dá o mesmo conjunto, ó, 0, 3, 4 e 5. Mas por que o 4 não está? Por essa condição. Porque o X que ele deu, ele tem que estar em interseção com o B, tem que ser vazio. Entendeu? Por isso que o X só pode ter o 0 e o 3. Não pode ter nem o 4 e nem o 5. Porque se o X tivesse o 4 e o 5, né, ó, se o X tivesse o 4 e o 5, então a interseção dele com o B já não daria vazio. Ó. Se o X tivesse ou o 4 ou o 5, então a interseção do X com o B já não seria vazio. Porque aqui teria 4, e nesse aqui teria o 5. Ou seja,
Só pode ter mesmo 0 e o 3. Não é fácil? É só uma análise. Você monta os valores e encontra um resultado. Tá? Porque é assim, ó, quando ele diz que quando ele diz que X união B dá o A união C, ele não está dizendo que os conjuntos são, os elementos têm que ser todos os mesmos. É quando junta o X com o 4 e o 5, dá todos os elementos do A com o C. Então dá 0, 3, 4 e 5. Então, isso aqui é a união desses dois, ó, a união desses dois. Aí você já tem um pedaço aqui, que é o 4 e o 5. O que está faltando é esses aqui, que é justamente o X. Ah, e não pode ter o 4, por quê? Porque a interseção é vazia. Então, esse tipo de questão é um tipo de questão que dá para você fazer muito simples. Você monta ali o item A, você joga ali o conjunto A, joga o conjunto B, analisa quem é que está faltando, o que é que tem, o que é que não tem, e vai lá e resolve. Entendeu? Entendi, professor. Vamos para a próxima parte. Certo. Então, assim, de conjuntos, basicamente o que eu vou cobrar são coisas assim, desse jeito. Entendeu? Vai ter relações também? Alguma Não, relação? não, não. Não, não. Relações não. Para simplificar, eu fui direto ao ponto. Deixei só essas coisinhas de conjunto, uma tabela verdade e funções eu só coloquei alguma coisinha de função afim e função quadrática, né? Acho que tem uma questão só de composta, assim, só para composição, para você encontrar a função. A revisão de funções, você vai deixar para amanhã? Não, vou começar agora um pouquinho. Vou começar aqui um pouco agora. Eu vou começar a falar de função afim e função quadrática. Aí daqui a pouco eu termino, tá? Não vou me estender muito hoje não, viu? Tudo bem? Tudo bem. Função afim ou função do primeiro grau, lembra, são aquelas funções assim, ó. Elas têm essa cara. Né? O que acontece? O gráfico delas pode ser assim, quando ela é crescente. Elas podem ter o gráfico assim. Ops. Quando ela é decrescente. Ou ela pode ter um gráfico assim, ó, reto. Ela é constante. Nesse caso aqui, ela passa o caso de função constante, deixa de ser afim. Então, por exemplo, você pega uma função aqui, ó. Quando ela é crescente, o que significa? Você olha para o sinal aqui, ó. Se ele for positivo, ela é crescente. Esse A, se for negativo, ela é decrescente. Quando o A der zero, ela é constante. Vamos ver os exemplos, né? Três x mais 2. A gente já sabe os
pontos onde ela corta aqui. Para fazer os pontos onde ela corta é fácil. Você aplica no zero, vamos dar 3 vezes 0, mais 2. Vamos dar 2. Então, f de 0 e 2. Então, 0 de x e 2 de y. Vou passar aqui. E você vai fazer o 300. Como o coeficiente dela 3 é positivo, ela é crescente. Ela é crescente. Esse ponto que ela corta aqui é fácil da gente achar também. Basta pegar a função igual a zero. Você coloca 3x mais 2 igual a zero. Professor, eu não entendi por que ficou aí 0,2. Não é para ficar só 2, não? Não, é 0 e 2, não é 0,2. É porque é o ponto onde ela corta aqui em cima. Quem são as coordenadas desse ponto? É 0 de x e 2 de y. São par ordenado, entendeu? É só 2 Entendi. mesmo. Certo, entendi agora. Aqui não é um 0,2, é um 0 e 2. É porque é o par ordenado, é a localização do par. Ela passa no ponto 0 de x e 2 de y, que é aqui, ó. Esse outro ponto que ela corta no eixo x é fácil. Você iguala a função a zero. Como eu fiz aqui, ó, 3x mais 2 igual a zero. Eu vou passar o 2 para lá, fica menos 2. E aqui eu vou dividir. Então, esse outro ponto aqui, ó, é menos 3 sobre 2. Se você quiser pensar como um par ordenado, é menos 3 sobre 2 e 0. Então, essa função é uma função afim, ela é crescente, né, porque o A é positivo. Se o A for negativo, você já sabe que ela é decrescente, tá? Exemplo, se eu colocasse... Professor, inverte, depois que você botou ali, era 3x igual a menos 2, ficou x igual a menos 2 sobre 3. Aí inverteu, ficou menos 3 sobre 2 e Não, 0. escrevi errado. Não, foi... não. Desculpa, foi eu que escrevi errado. Não inverte nada, não. Foi eu que escrevi Certo. errado, tá? Só um equívoco aqui, deixa eu só Professor, corrigir. aí como é que fez isso? Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu só corrigir aqui, não, é porque eu escrevi errado. Né? É menos 2 sobre 3. Né? Foi eu que escrevi errado. Que aqui é 3x igual a menos 2. Então, x é menos 2 sobre 3. Na hora de colocar aqui, eu sem querer coloquei o inverso. É menos 2 sobre 3. Não inverte nada, não. É do jeito que está aqui, tá? Por que que é esse par ordenado? Porque é assim, ó, sempre que o ponto está aqui em cima do eixo x, o outro é zero. Se ele estiver em cima do y, o x é que é zero, certo? Então, nos pontos onde ela corta, você descobre só usando a função, certo? Aí, normalmente, esse coeficiente aqui, que é o coeficiente linear, ele já diz onde é que você corta o eixo y. Então, você já sabe que ele corta aqui já. O outro, você sempre faz isso. Você iguala a zero e encontra o x. Vamos ver um exemplo aqui de uma função negativa. Um coeficiente negativo. Professor, deixa eu só ver se eu entendi. No caso, no primeiro exemplo, no primeiro aí que o senhor fez, o senhor colocou que x era igual a zero, né? Aí fez 3 vezes 0 mais 2. E nesse outro, o senhor fez 3x mais 2 igual a zero, não é isso? Um a gente Exato. multiplica por zero e o outro a gente iguala a zero. Exato. Ó, no primeiro, você substitui o x por zero, né? Foi o que eu fiz. Eu apliquei o f no zero. Então, você substitui aqui o x por zero. Então, fica 3 vezes 0 mais 2. No final das contas, se você quiser ser mais direto, é só olhar por 2. Toda vez que tiver um zero aqui, só vai dar o número que está aqui no final. Porque o x não é zero, sempre vai zerar isso aqui. Ó. Então, dá 0 e 2. Par ordenado, 0 de x, 2 de y. O outro ponto, você precisa igualar a zero. Então, você faz 3x mais 2 igual a zero. Então, 3x é igual a menos 2. X é menos 2 sobre 3. Então, quem é o par ordenado? Menos 2 sobre 3 e 0. Você encontrou aqui o par ordenado. Vamos fazer um outro exemplo aqui, ó.
nesse caso aqui, o f do zero dá quem? Menos 2 vezes zero, menos 4. Dá menos 4. Você está com zero e menos 4. Se você fizer agora ele igual a zero, fica menos 2x menos 4 igual a zero. Menos 2x igual a 4. X é 4 dividido por menos 2. Dá menos 2. Então, o outro é menos 2 e 0. Vou só fazer o desenho para perceber aqui, ó. Zero de x e menos 4 de y. Então, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 2 de x. Então, ela tem que passar por esses dois. Então, ela é descendo, ó. Percebe que então ela é decrescente. O decrescente sempre é da esquerda para a direita, diminuindo, para baixo. O crescente é para cima. É? Professor, no caso, tem que fazer sempre o gráfico. Não, assim, não é obrigatório, mas o gráfico facilita você enxergar, entendeu? Como é que é a função. Se pedir para fazer o gráfico, você... Exemplo, se na questão a gente fizer somente essa conta e não fizer o gráfico, eles consideram a Não, questão a depender do exercício, não precisa fazer o gráfico, não, entendeu? Não é obrigatório. certa. A não ser, claro, se fosse um exercício que eu disser, faça o gráfico, aí você tem que fazer. Agora, se não pedir para o gráfico, não é obrigado, não. Vamos fazer um exercício assim, ó. Quando eu dou uma função linear, o que acontece? Afim, a gente sabe que a função afim, ela tem essa forma, ax mais b. Então, o coeficiente daqui é o coeficiente angular. E esse outro aqui é o coeficiente linear. Esse linear é o que vai dizer que ela corta aqui. Então, esse aqui é o b. Esse angular tem a ver com o ângulo, né, como o nome mesmo diz. Tem a ver com esse ângulo. O nome mesmo está dizendo, angular. Se esse ângulo é assim, se esse ângulo é assim, então esse ângulo vai dizer como é que é o gráfico da função. Se ela é constante, ângulo zero, assim, se é assim. Então, o que é que acontece? É esse sinal, é o sinal disso daqui que determina se ela é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante. Vai depender desse sinal aí. Por exemplo, se eu colocar uma f assim, f de x é m menos 1 de x mais 2. Como é que você... Se eu perguntar, como é que você determina aqui, como é que você estudaria o sinal, né? Como estudar o sinal, né? De m para f ser crescente, decrescente ou constante. Então, assim, o coeficiente é tudo que está aqui na frente.
Para ele ser crescente, esse m menos 1 tem que ser o quê? O m menos 1 tem que ser o quê? Para ele ser crescente. O m menos 1 aí está fazendo o papel do A. Ele é o coeficiente angular. Para ele ser crescente, ele tem que ser o quê? Menor que zero. Maior que zero. Maior que zero. Então, o m menos 1 tem que ser maior que zero. O que significa o quê? Que o m tem que ser, nesse caso aqui, maior que quem? Maior que 1, né? Ó, se m menos 1 é maior que zero, você passa o menos 1 para lá, então o m é maior do que 1. Então, significa dizer que qualquer valor maior do que 1 que você colocar ali, ele fica crescente, né? Ó, por exemplo, se você colocar o m igual a 2, 2 menos 1 dá 1, né? Então, essa é crescente. Ah, se colocar o m igual a 3, três menos 1, 2, fica 2x mais 2, é crescente. Para ela ser constante, esse m menos 1 tem que ser quem? Vai ser igual a 1. O m, né? Isso. O m vai ser igual a 1. Porque o m menos 1 tem que ser igual a zero, né? Porque o coeficiente angular aqui teria que dar zero. Tudo isso aqui tem que dar zero. Mas se m menos 1 é zero, o m tem que ser igual a 1. Ou seja, quando o m for 1, vai ficar 1 menos 1, 0, mais 2. Vai ficar 0, sobra só o 2. Então ela vira uma função constante igual a 2. E para ela ser decrescente? Para ela ser decrescente, o m menos 1 tem que ser menor que 0, né? Então, se m menos 1 é menor que 0, m tem que ser menor do que 1. Pronto, vamos pegar qualquer valor para m menor do que 1, só para você ver que dá certo. Ó. Se você pegasse, por exemplo, o m igual a 1 meio, então a função ficaria assim, ó, f de x, 1 meio menos 1, x mais 2. 1 meio menos 1 dá menos 1 meio. Ó, ela já ficou com um sinal negativo. Então já é decrescente. Pega o m igual a... é menor do que 1. Pega o m igual a 0. Então f de x seria 0 menos 1x mais 2. Ficaria menos x mais 2. Pronto, ela já seria decrescente. Professor, tem como Fala. o senhor explicar para mim de novo esse f de x, 1 meio menos 1, que eu estava copiando? É assim, eu estou colocando valores, né? Porque a gente está olhando aqui o caso decrescente. Se o m menos 1 for negativo, né? Se o m menos 1 for negativo, tá aqui, ó. Se m menos 1 for negativo, você passa o 1 para depois do sinal, né? Então, significa dizer que para m menor do que 1, passa o menos 1 para cá. Então, m menor do que 1 implica que ela é decrescente. Decrescente. Então, ela sendo decrescente, então basta você escolher valores para m menor do que 1. Aí, exemplo, eu peguei aqui alguns exemplos. M menor que 1, qualquer número menor do que 1, né? Você tem aqui 0, meio, e aqui é 1. Então, qualquer número aqui para a esquerda é menor do que 1. Aí eu peguei alguns, eu peguei 1 meio. Aí substituí aqui no lugar do m. Então fica 1 meio menos 1, x mais 2. Só que 1 meio menos 1 dá menos 1 meio, né? Então MC 1 menos 2 dá menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. X repete 2. Lembra que eu falei?
Se o coeficiente aqui da frente for negativo, ela já é decrescente. M igual a zero, né? Eu quero M menor que 1. M igual a zero é menor do que 1. Então, pego o M igual a zero. Fica 0 menos 1 vezes x mais 2. 0 menos 1 dá menos x. Porque repete, 0 menos 1 dá menos 1. Então, fica a função f de x igual a menos x mais 2. Só que menos x, o coeficiente é negativo, então ela é decrescente. Certo? Então, assim, analisar o sinal da função, para saber se ela é crescente ou decrescente, é só você olhar o coeficiente angular. Se analisar o coeficiente angular, é o suficiente para você dizer se ela é crescente ou decrescente. No caso aí, professor, sempre quando esse coeficiente aí for negativo, o primeiro ele sempre é decrescente, né? Exatamente. Sempre que o primeiro coeficiente é negativo, ela é decrescente. E quando o Sempre. último for negativo, e se ele for positivo, então ele é crescente. Exato. Exato. E ela só é constante quando dá zero, né? Por exemplo. Vou fazer aqui no outra lousa. Que é assim, a equação é desse jeito. Se o A é zero, né, o coeficiente aqui, esse aqui dá zero, então esse pedaço some, porque fica f de x igual a b. E A é zero, então não tem A, então fica f de x igual a b. A f de x igual a b é constante. Ou seja, você pode aplicar no zero da b, pode aplicar no 1 da b, porque é constante, é a mesma coisa, f de 2 da b dá sempre b. Então ele vai dar uma reta assim, ó, passando no b. Então, no 0 da b, no 1 da B, no 2 da B, no 3 da UB. Aqui para o lado esquerdo, menos 1 também da B, menos 2 também da B, menos 3 da B. Ou seja, todos os valores que você colocar vai dar constante, vai dar B. Então, se o coeficiente da frente for zero, ela fica só isso daqui, B.
Certo. Então, assim, acho que de funções afim, né? Funções de primeiro grau, eu vou deixar isso aí como. São coisas mais ou menos assim, só que eu vou cobrar. Então, é uma coisa bem desse tipo. Bom, é ficar atento nesse coeficiente, né? Então, se eu quiser saber que ele é crescente, você pega o coeficiente e bota maior do que zero. Se for para saber se ele é crescente, você põe menor do que zero. E se for constante, você põe igual a zero. Aí você encontra os valores de m, por exemplo, nesse caso aí. Isso daí a gente estuda o sinal, né, dela ser essas três situações, certo? Amanhã eu faço uma revisão em cima da parte de funções quadráticas, né? Que é a gente determinar as raízes, certo? Encontrar x1, x2, máscara, né? Delta, máximo, mínimo, né? Que é aquele vértice, e alguma coisa de função composta, que a gente já falou hoje e revisa mais amanhã. Mas se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida com relação a alguma coisa que quiser perguntar agora, pode perguntar. Em relação a essa visão, essa revisão até agora, professor, não estou com dúvida, não. Certo. A revisão de hoje, eu fui bem no estilo da prova. A gente já viu, no que eu fiz hoje aqui, eu já fiz coisas bem semelhantes ao que está lá, entendeu? Vocês não vão ter dificuldade, não. Se tiver alguma dificuldade, é em alguma coisinha, mas o que está lá é o suficiente para você tirar uma nota boa. Então vamos combinar assim. Amanhã eu começo cedo, né? Começo às 8 para a gente terminar mais cedo amanhã, para vocês terem tempo de começar à tarde, tá certo? Tá certo. Certo. Amanhã a gente começa às 8 para terminar às 10 e vocês ganham tempo para voltar cedo, para A fazer a aula tarde já vai cedo. encerrar agora? Hã? Já vai encerrar a aula agora, é? Ou você vai continuar? Não, vou encerrar. Aí o que eu estou combinando é de amanhã a gente começar cedo, tentar começar em ponto, 8 horas, para que a gente termine cedo amanhã, 10 horas, entendeu? Pronto, tá Que ótimo. aí Certo, a gente tá terminando certo. cedo amanhã, vocês têm tempo para ir para casa, almoçar e tal, e fazer Certo, começar a prova mais cedo e terminar mais cedo. é melhor. Está bem, então. Depois a gente se encontra amanhã, 8 horas. Boa noite. Ok, professor, uma boa noite. Boa noite.